Olá! E como estão para o segundo capítulo? Segundo capítulo não, porque nem entramos nos capítulos ainda, estamos na introdução. Então, continuando a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita, eu li a introdução ali da guisa de prefácio e templos, né, escrito pelo espírito Wilson Ferreira, e agora tem uma mensagem da própria escritora, né, que escreveu este livro, que foi Nora, psicografada pelo Emanuel Cristiano, mas o espírito Nora foi quem escreveu o livro. E essa mensagem é dela, tá? Aconselhando o médium. E diz assim: a reunião mediúnica estava prestes a começar. Os medianeiros mantinham-se respeitosos. Espíritos amigos organizavam os necessitados programados para o intercâmbio. Tudo corria com a costumeira tranquilidade. Então, para quem nunca participou de uma reunião mediúnica, né, como diz ali, ela está prestes a acontecer, e não sabe como funciona, existe... A gente frequenta o centro espírita, vê toda a movimentação do centro no plano físico. E sabemos, né, que existe uma movimentação maior ainda no plano espiritual, porque existe duas equipes de trabalhadores ali, né, os encarnados e os desencarnados. Como é um centro espírita, claro que no plano espiritual as dimensões daquele prédio são muito maiores. O centro espírita no mundo físico, no caso, ele é um lugar de acolhimento, de estudo, né? De atendimento aos encarnados. Mas no plano espiritual, na verdade, ele é um pronto-socorro, ele é um hospital. Então as dimensões dele são maiores. E assim, sendo maior, existe uma equipe de trabalhadores muito maior no plano espiritual. Nós trabalhamos em conjunto com eles. E óbvio que há essa comunicação, mesmo que a gente não lembre muitas coisas que acontecem, né? Mas a gente vai para o plano espiritual, desdobra e segue trabalhando lá do outro lado. Então é isso que tem que ter claro, a ideia de que não estamos ali sozinhos. Existe equipes de trabalhadores de um lado e de outro, tá? E existe uma comunicação entre esses dois lados. Não estamos trabalhando individualizados. Então, só para continuar aqui, no início da reunião mediúnica, tudo corria com costumeira tranquilidade. Porém, aquela noite era de especial importância para 5 entidades de categoria dos bons espíritos. Com o início das tarefas e a permissão do mentor do agrupamento, o quinteto espiritual aproximou-se de Constantino, um dos médiuns dedicados, promovendo-lhe o desdobramento para conversa e trabalhos edificantes. Recepcionado no plano espiritual pelas entidades luminosas, o medianeiro teve desejo de abraçá-las, fazer perguntas, mas foi interrompido por um dos instrutores que lhe dirigiu a seguinte palavra: sabemos o teu coração e da gratidão com que nos envolves. Reportemos tudo isso ao Senhor e aproveitemos os minutos. A instituição espírita, a qual presta serviço mediúnico, tem colecionado as páginas produzidas por nós através da tua faculdade de psicografia. São mensagens singelas, mas que trazem respeitáveis instruções espirituais calcadas em Jesus e Kardec. Feita a rigorosa análise doutrinária de nossa produção, os companheiros encarnados julgam que podem ser aproveitadas para a edificação geral. Isso atende à nossa programação. Por isso, queremos prevenir-te. Não penses ser um privilégio ter algumas páginas publicadas, principalmente porque as ideias não são tuas, partem do mais alto. Os adversários do bem certamente te procurarão, desejando aniquilar a luz que ilumina consciências. Será preciso firmeza na vigilância e na oração. Muitas pessoas trarão os elogios, constituindo um dos mais graves obstáculos da mediunidade. Evita-os sempre e, se não puderes, reporta os méritos ao Criador, contentando-te somente com o estímulo à continuidade da tarefa.
Outros te solicitarão provas para a imortalidade da alma, exigindo mensagens de amigos e parentes desencarnados. Nossa proposta é com a simplicidade e, pelo menos por hora, em linhas gerais, o Senhor não nos autorizou este correio. Diante disto, age sempre com honestidade, dizendo que estas questões estão nas mãos de amigos espirituais. Não te faltarão os acusadores, bem como os que desacreditarão das tuas faculdades. Não te preocupes. O Cristo também passou por isso e tu sabes a distância que nos separa do Mestre. Nossas páginas se revestem de singeleza e amor. Não esperes nada além disso. Ainda estamos aguardando que testemunhes muitos dos ensinos que intermedias. Lembra-te de que, para venceres na mediunidade, é essencial que te sintas como pequenino servidor. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-te em disciplinado estudo do Espiritismo. Este, continuou o mentor, é um dos nossos primeiros trabalhos. Os anos nos proporcionarão valorosos e longos exercícios até que estejas intermediando nossas ideias de forma satisfatória. Ainda estás longe de produzires frutos com a qualidade que desejamos. Não imagines ser portador de grandiosa faculdade, em vista dos teus débitos, que são grandes junto às leis divinas. Precisarás trabalhar muito para agradecer ao Criador a mediunidade como condutora do teu próprio progresso. Os médiuns que têm a produção mediúnica divulgada assumem um compromisso moral junto às leis universais. E a falta da vivência dos ensinos superiores acarreta consequências dolorosas para o medianeiro. Entretanto, não esperes ter como orientadores grandes nomes, vultos no campo da cultura e da religião. Ainda não tens mérito para compartilhar da presença destes. Será preciso fazer por merecer. Haveremos ainda, por longo tempo, de permanecermos no anonimato, experimentando-te, observando se consegues materializar na terra o que propuseste na vida maior, sem que te desvies. Serás tentado nas tuas tendências a dificuldades mais íntimas pelos adversários da causa cristã, inúmeras vezes, mas a providência divina te concedeu os livros da codificação para que suportes e venças. É provável que por vezes te sintas sozinho no ideal que abraçaste. Todavia, não te detenhas em sentimentos de autopiedade. Ergue a fronte e continua caminhando. Enquanto trabalhares no bem, estaremos te sustentando. Nossas almas se cruzarão na poeira dos primeiros séculos da era. Nossas almas se cruzaram na poeira dos primeiros séculos da era cristã e se ligaram na noite escura dos orgulhosos sacerdotes da Igreja Romana. Assim, ainda tens muito para recompor, reconduzindo ao bem aqueles que a tua inteligência vaidosa desviou das verdades espirituais. Para que tenhas êxito na tarefa de intercambiar os espíritos, é condição essencial que jamais te envolvas com o comércio de forças psíquicas, esforçando-te na reforma íntima. Ocupa sempre tua mente com pensamentos produtivos, filia-te às obras assistenciais, consolidando na terra, com o próprio exemplo, as mensagens dos céus sobre a caridade. Evita, no momento, falar de tuas experiências mediúnicas, revelando-as somente quando identificares a necessidade de esclarecer verdadeiramente aos companheiros de jornada. Mesmo assim, acima dos exemplos pessoais deve estar a doutrina espírita. Ela é que deverá ser sempre exaltada. Sê discreto o quanto puderes, trabalhe assiduamente louvando o Senhor. E se porventura a vida te lançar pedras, suporta pacientemente, lembrando que os primeiros mártires do cristianismo, dos quais ainda estamos bem longe, não recusaram as oportunidades para testemunhar, enfrentando
pelo amor do Cristo, humilhações e dores. Se permaneceres com este ideal, caminhando com humildade, não te faltarão proteção e amparo. A entidade amiga, banhada em luzes, abraçou Constantino, aconchegou-o junto ao peito e teceu as considerações finais. Não te preocupes tanto, filho meu, com as mensagens. Nosso maior compromisso é com os necessitados. A psicografia, no teu caso, será sempre a valorização do tempo na reunião de intercâmbio espiritual. Por isso, concentra todas as tuas energias e o teu amor em benefício dos espíritos obsessores e desequilibrados. Valoriza e prestigia constantemente o centro espírita que misericordiosamente te concede um trabalho sério e disciplinado. Conduz sempre tuas produções medianímicas à análise doutrinária rigorosa dos companheiros respeitáveis, estudiosos e experientes do movimento espírita, acatando pacientemente, humildemente, as orientações que objetivem a melhora do teu trabalho. Para tua segurança, mantém-te sempre ligado à instituição espírita, conscientizando-te de que, se faltares com a seriedade, a verdade, o desejo do bem, o estudo assíduo da doutrina, se buscares privilégios fazendo um escabelo da mediunidade, te abandonaremos no mesmo instante. O momento estava sublime. Éramos 6 entidades emocionadas, enlaçadas em energias superiores, traçando diretrizes para o futuro sobre as bênçãos de Deus, da mediunidade e do progresso. O mentor enxugou discretamente as lágrimas e, porque era preciso aproveitar o tempo, tomou o médio em desdobramento e nos dirigimos todos às zonas inferiores para o socorro aos necessitados, dando testemunho de que o amor a Deus e ao próximo constitui o verdadeiro livro que precisamos escrever e editar no coração dos homens. Eu nem quis interromper esta leitura para que ela fique bem clara, sem a minha opinião no caso, porque era uma mensagem dos espíritos para esse médium. Agora, se vocês quiserem voltar o vídeo e ouvirem toda ela pensando no seu trabalho, como se fosse direcionada a cada um de nós, escuta ela como se fosse para ti mesmo, tá? E aí tudo isso aqui serve para nós. Nós precisamos agir dessa forma. Essa é o conselho da médium, né? Ao médium, desculpa, o conselho do espírito ao médium. Foi escrito por Nora, mensagem psicografada pelo médium Emanuel Cristiano em reunião do Centro Espírita em 1999. Tá? Revejam todo o vídeo e vão ver que a mensagem cai como uma luva para qualquer um de nós. Até mais. Já passo o próximo.